Num reino onde a sabedoria era tão cobiçada quanto o ouro, surge a figura majestosa do rei Salomão, um monarca envolto em lendas de inteligência excepcional e conquistas notáveis. Seu reinado, marcado pela construção magnífica do primeiro templo em Jerusalém, ecoa pelos corredores do tempo, deixando-nos intrigados com uma reviravolta inusitada nos capítulos finais dessa saga real. Imaginem a coroação de Salomão, um evento de proporções épicas que não apenas perpetuou a dinastia de Davi no trono de Israel, mas também desencadeou uma era de vitórias, sabedoria e expansão do reino. Salomão, cujo nome significa amado pelo Senhor, assumiu o reinado por volta dos 18 anos, revelando-se não apenas um monarca, mas uma lenda em construção. A sabedoria extraordinária de Salomão, concedida por Deus em um sonho, o elevou a patamares inatingíveis. Sua escolha sensata, optando pela sabedoria em detrimento de riquezas mundanas, longa vida ou a derrota de inimigos, revela a profundidade de sua visão. Salomão não buscava apenas governar, mas governar com justiça e discernimento, moldando assim seu reinado como uma obra de arte política e espiritual. Durante seus 40 anos de governo, Salomão não apenas expandiu as fronteiras de seu reino, mas também mostrou maestria diplomática, utilizando casamentos estratégicos para consolidar acordos vantajosos para sua nação. Seu exército, dotado de carros de batalha e cavalaria, tornou-se uma força a ser reconhecida, enquanto suas construções, como o Templo de Jerusalém, representaram não apenas um legado arquitetônico, mas uma expressão tangível de sua devoção a Deus. No entanto, assim como os raios de sol dourados lançam sombras ao entardecer, os últimos dias de Salomão assumem uma tonalidade mais sombria. Seu coração, outrora dedicado exclusivamente ao Senhor, sucumbe à tentação da idolatria na velhice. Uma reviravolta intrigante que nos faz questionar: teria Salomão morrido envolto na sombra de deuses estrangeiros? Ou haveria em seus momentos derradeiros um retorno à luz da fé que o guiou por tantos anos? Sim, é realmente uma batalha interna que fica aparente na história de Salomão. É nesse dilema que nos encontramos, entre os feitos grandiosos de Salomão e as sombras que turvam seu legado. A poligamia e a carga pesada imposta ao povo são falhas visíveis, mas a verdadeira incógnita reside na batalha interna de Salomão, entre a devoção ao Deus de Israel e a sedução de divindades estrangeiras. Ao explorarmos os últimos dias de Salomão, somos confrontados com a complexidade humana, com a capacidade de heróis de caírem diante de suas próprias fraquezas. A Bíblia, em seu silêncio, nos deixa a reflexão sobre o verdadeiro significado desses eventos. Afinal, seria Salomão um homem consumido pela idolatria até o último suspiro? Ou teria, em seus derradeiros momentos, encontrado a redenção? Enquanto ponderamos sobre essas questões, lembramos que, no cenário grandioso da história, até os maiores líderes enfrentam conflitos internos. Salomão, com todas as suas grandezas e fraquezas, permanece uma figura fascinante e, em sua trajetória, encontramos lições que ecoam através dos séculos. Que possamos, ao refletir sobre o reinado de Salomão, encontrar inspiração para nossas próprias jornadas, lembrando-nos de que, mesmo em meio às sombras, a luz da redenção pode brilhar. Em meio à incerteza que paira sobre os últimos dias de Salomão, nos deparamos com uma dualidade intrigante. Alguns estudiosos acreditam que, à medida que Salomão envelhecia, suas escolhas e compromissos com deuses estrangeiros manchavam sua trajetória. O livro de 1 Reis, 11:4, relata que, sendo o rei Salomão já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Essa virada na vida de Salomão suscita questionamentos profundos. Teria ele permanecido inabalável em seus desvios, mantendo-se distante do Deus de Israel até o último suspiro? Ou, em um ato de arrependimento e reconciliação, teria retornado à fé única que o guiou por grande parte de sua vida? A ambiguidade nesse ponto culminante da narrativa é um convite à reflexão sobre as complexidades da natureza humana. No entanto, a ausência de um veredicto claro nos leva a considerar que, por mais grandioso que tenha sido o reinado de Salomão, ele também enfrentou suas próprias batalhas internas. Afinal, quem somos nós para julgar o coração de um rei? A história de Salomão não é apenas uma crônica de feitos e falhas, mas uma lição sobre a fragilidade da condição humana. O dilema de Salomão, entre a fidelidade ao Deus de Israel e a tentação dos deuses estrangeiros, ecoa através do tempo como um lembrete de que, mesmo nas alturas do poder e sabedoria, todos enfrentamos lutas interiores.
Ao ponderarmos sobre os últimos dias desse monarca notável, somos desafiados a considerar nossas próprias jornadas. Afinal, quantas vezes nos encontramos diante de encruzilhadas onde a escolha entre o caminho familiar e a sedução do desconhecido se apresenta? A história de Salomão, com sua grandeza e imperfeições, nos convida a olhar para nossas próprias vidas com um olhar crítico e compassivo. Que possamos aprender com suas conquistas e suas quedas, compreendendo que mesmo em meio às sombras de nossas decisões erráticas, a luz da redenção ainda pode brilhar. Ao encerrar essa reflexão sobre o reinado de Salomão, permanecemos com a ambiguidade que a história nos oferece, que ao explorarmos nossas próprias dualidades, possamos encontrar sabedoria para fazer escolhas que honrem não apenas nossas grandezas, mas também reconheçam nossa humanidade compartilhada. E assim, como Salomão, possamos buscar a luz mesmo nos cantos mais sombrios de nossa jornada. Obrigado por embarcar nessa reflexão e que as bênçãos do Senhor estejam contigo, onde quer que estejas.